Então, gente, vamos esperar o pessoal entrar para a gente continuar aí. O que eu vou fazer? Se a nossa aula, ela não ficar, ficar disponível, ela encerrar, e eu não conseguir terminar o conteúdo, para eu explicar o trabalho, eu envio outro link para vocês. Hoje vocês têm aula somente comigo, não é? Vocês estão me ouvindo? Keren, Vinícius, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Então, se a gente, o que acontecer? Não conseguir concluir, aí eu vou enviar outro link para vocês para a gente finalizar, beleza? É importante que a gente termine essa aula antes da nossa prova, né? Hoje é o nosso último encontro, nossa última aula. E por mais que eu não conheci vocês, muitos pessoalmente, a gente fica naquela saudade, né? Então, vamos aproveitar hoje. Eu tenho que explicar também o trabalho para vocês. É um trabalho super tranquilo, falando 19 pontos, né? Beleza, vamos lá, porque a aula depois ela vai ficar disponível amanhã, acho que eu creio que até amanhã eu consigo disponibilizar no AVA. Eu comecei a colocar algumas coisinhas lá, e até amanhã já está disponível. Então, vamos lá. Então, eu estava falando para vocês sobre as técnicas, sobre as incidências, os posicionamentos existentes, né, dentro da área da... Não está aparecendo meu rosto aqui, da área como que eu digo para vocês, da área da hemodinâmica, né? Então, nós vamos ter as incidências que eu disse, né? Incidência caudal, a incidência cranial, oblíqua anterior direita, oblíqua anterior esquerda. Então, as imagens basicamente e a lateral e EAP. Então, as imagens que eu disse para vocês, eu tinha parado, né? Na oblíqua anterior esquerda. Então, a gente vai ter um intensificador de imagem do lado esquerdo do meu paciente. O intensificador não, o tubo. O intensificador, perdão, aqui na parte superior. E o tubo. Como eu disse para vocês, o intensificador ele tem que ficar mais próximo do meu paciente e o tubo mais afastado. O cranial também, o meu paciente se encontra em decúbito dorsal, mais uma vez, assim como nas outras incidências. E o tubo continua na parte superior, e o tubo, perdão, na parte inferior, e o intensificador na parte superior. Se vocês observarem, na cranial a gente vai ter uma angulação leve de 10 a 15 graus, ok? Assim também como na caudal, onde o meu paciente também continua em decúbito dorsal, com o tubo na parte inferior e o intensificador na parte superior, e que a gente tem uma angulação para o lado dos membros inferiores. Então, a artéria circunflexa, coronária direita, a geografia coronariana, aqui ele está falando da questão, né, dos procedimentos em relação com o profissional da anestesista, o local da minha punção. O local da punção vai depender muito do protocolo que o meu médico vai aderir, se ele vai querer injetar o contraste, né, fazer o catéter, inserir o catéter, seja pela artéria femoral ou seja pela artéria radial, ok? E tem que ter aqueles cuidados que eu disse para vocês no pós. A gente pode fazer também a angiografia por ultrassom, nós podemos fazer também ela pela tomografia computadorizada, nós podemos fazer por ressonância magnética, que é igual a gente chama angio-TC, angio-RN, que vocês muito vão ouvir. Aqui no caso, um dos pontos positivos da angio-TC é que ele é um procedimento não invasivo, eu não vou inserir o catéter, né, não ocorrerá essa cateterização arterial no meu paciente, sim, somente os meios de contraste. No caso, é o meio de contraste iodado não iônico que eu vou injetar no meu paciente, tá certo? Para obter essas imagens aí.
Então, eu posso fazer essa angiografia coronariana somente com utilização do contraste. Eu posso também fazer a angiografia por RM. Professor, por que eu opto por fazer por tomografia e não faço RM? Quais que são as diferenças? Por exemplo, uma das indicações que a gente vai ter para utilizar a tomografia é que ela vai ser mais rápida que a ressonância. Eu até de 5 minutos eu consigo realizar esse exame. Só que eu vou estar utilizando a radiação X em grande quantidade, enquanto na RM eu vou estar utilizando o campo magnético e eu vou estar utilizando o meio de contraste paramagnético, que é o gadolínio, na ressonância, né? E na tomografia a gente tem uma das indicações, é o AVC, acidente vascular cerebral. Então a gente tem algumas indicações que a gente vai utilizar em cada exame. Cada um vai ter o seu ponto positivo. Por exemplo, na ressonância magnética, a gente, em caso de pacientes mais obesos, pacientes que têm claustrofobia, a gente coloca ele na tomografia porque é um exame mais rápido e na ressonância magnética ele demora mais. O meu arco da ressonância magnética ele é mais estreito, tem o barulho que incomoda, né? Então cada um tem a sua particularidade que nós vamos ter aí para fazer esses procedimentos de angiografia. E quais que são as complicações, professor, que pode ocorrer nessa angiografia? Sangramento, infecção, hematoma, lesão arterial, oclusão isquêmica do membro distal, embolia cardíaca, isquemia miocárdica, infarto miocárdico, dissecção da artéria coronária, sistêmica, alergia ao contraste. Aqui no caso, as alergias já vão ser bem menores, né, mas pode ocorrer. Acidente vascular cerebral. A proteção radiológica. A proteção radiológica é o avental plumbífero, as luvas, o óculos, esses que a gente já tem utilizado. O dosimetro, esse que a gente já vem utilizando já há algum tempo. Aqui nessa questão, eu chamo a atenção para vocês a respeito da hemodinâmica, que também ocorre lá no arco cirúrgico. Por exemplo, quando o meu paciente, quando eu estou realizando esse procedimento, aqui no caso a gente vai estar utilizando, nós iremos tomar uma dose de radiação maior, porque a radiação é uma radiação contínua, é uma radiação que se estende, que vai. Então, o tempo dela é um tempo maior. E o que acontece? Eles fazem assim, o aparelho, quando dá 5 minutos de utilização do aparelho de hemodinâmica, ele vai disparar um sinal, ele soa um barulho, tá certo? E que significa que informa que ocorreu aqueles 5 minutos. Isso também me possibilita de querer zerar o aparelho. Então, isso pode zerar também. Esses 5 minutos, ele pode ser tanto contabilizado, consecutivo, né, acumulando até chegar a 5 minutos, ou de utilização de 5 minutos direto. Por exemplo, professor, como que é isso? Entramos lá na sala de hemodinâmica, a gente fez 1 minuto. Né? 1 minuto, utilizando ali, o médico apertou o pedal, 1 minuto, fazendo a utilização. Depois, ele para. Então, o aparelho captou esses 1 minuto, gravou esse 1 minuto. Depois eu utilizo mais 2 minutos. O médico apertando ali o pedal e disparando a radiação. Parou, depois mais 2 minutos. Né? Volta, então a gente já inteirou o quê? 5 minutos. 2 em 2, 2 com 2, né? 4 mais 1, 5. Então deu 5 minutos aí. A gente teve esses 5 minutos de disparo o sinal. Isso significa, professor, que eu tenho que parar todo o meu procedimento? Não. Se o médico ele necessita de mais tempo, de mais procedimento a ser feito, então ele vai continuar. Isso significa para ele ter um alerta, para ele ter um controle, tá certo? É semelhante ao que acontece aqui comigo, né? Eu estou ministrando aula para vocês, faltam 10 minutos para acabar a aula, aparece uma mensagem para mim. Então, é uma forma deles terem esse controle, de saber a quantidade de radiação, deles ficarem atentos, deles ficarem ligados a essa questão.
ok? Vamos lá. Os procedimentos que eu posso realizar não vai ser só angiografia, biópsia percutânea, drenagem de coleções, arteriografia, angioplastias, embolizações de tumores, hemorragias, TIPS, drenagem biliar, nefrostomia percutânea, gastrotomia, enfim, uma série de procedimentos. Aqui são as referências em relação com esse momento dessa aula. E agora nós vamos passar para a nossa aula do arco cirúrgico. Deixa eu tentar. Aqui. Ok. Então, agora nós vamos falar do arco cirúrgico em relação dentro da radiologia. Uma das semelhanças que nós temos do arco cirúrgico com o aparelho de hemodinâmica é que a gente vai estar utilizando também a radiação X. Ele é semelhante à hemodinâmica, porque eu vou conseguir visualizar em tempo real as minhas imagens. Muitas das vezes eu consigo até, como que eu digo para vocês, muitas das vezes eu consigo até fazer procedimentos de hemodinâmica dentro do arco cirúrgico, entendeu? Então, esses são os pontos positivos que eu tenho aqui. Assim como a questão do pedal, do joystick, dependendo de qual aparelho que ele vai ser, né? Que a gente já falou, né? Revisão sobre a hemodinâmica. Nós temos aqui o arco cirúrgico. Ele pode tanto realizar incidências, cirurgias pequenas como cirurgias de grande porte. Aqui no caso, cirurgias ortopédicas, procedimentos cardiovasculares, cirurgia cardiovascular. As desvantagens que nós teremos é em relação com a radiação, porque nós vamos tomar radiação, meu paciente irá tomar radiação, o médico anestesista, o médico cirurgião, entendeu? Então, toda a equipe está tomando essa quantidade de radiação. Nem sempre eles vão estar paramentados como nós. Muitas das vezes, eu já observei que alguns centros cirúrgicos só está o profissional da radiologia lá, protegido da radiação. No caso, a gente fala das radiações, né? Dos EPIs de radioproteção. Aqui eu coloquei para vocês o aparelho, né, do arco cirúrgico. Então, nós vamos ter aqui o meu gabinete, nós teremos aqui o meu painel de controle, a coluna de ascensão, o suporte do braço horizontal. Aqui nós vamos ter o meu intensificador de imagem também, né? E nós vamos ter o tubo de raio-x, colimadores integrados, né? Que vai aumentar, fazer a técnica de magnificação, a técnica de colimação, todas aquelas questões que a gente já conhece. Então, o meu arco cirúrgico ele vai fazer tanto aquela angulação, aquela movimentação que nós já conhecemos, semelhante ao aparelho de hemodinâmica também. E o médico, no caso, ele vai fazer o quê? Ele vai escolher qual procedimento, qual protocolo que me possibilita utilizar o arco cirúrgico. Uma cirurgia geral, uma ortopedia, uma cirurgia cardíaca, uma vascular, uma neurológica, tá certo? Então, todas essas questões a gente consegue fazer essa utilização. Aqui, como a gente já falou, é realizada a proteção do intensificador, né? O intensificador ele tem que estar, e como a gente vai entrar no centro cirúrgico, essa proteção, essa capa, para deixar que tem que ser uma capa estéril, para deixar o local protegido, né? Então, assim também como o meu tubo, a blindagem do indivíduo ocupacionalmente exposto, né? Aqui no caso, lá na hemodinâmica, uma questão que estou lembrando agora, nós temos em alguns aparelhos de hemodinâmicas, eles têm uma saia, uma capa que vai proteger, né? Porque, por exemplo, deixa eu colocar aqui no aparelho de hemodinâmica.
do arco cirúrgico, né? Protegendo os profissionais da radiação, tá certo? Porque como a gente falou lá na aula anterior, uma das áreas que são, como eu digo para vocês, uma das áreas que elas são mais sensíveis à radiação é a região gonodal, né? Então, aí a gente coloca aquela essa área de chumbo protegendo, né? Como eu disse para vocês, é de 0,5 milímetros. A blindagem. Todo indivíduo ocupacionalmente exposto, né? Ele tem que se proteger dessa blindagem. Reduzir a exposição para um fator de até 16 vezes quando eu utilizo esses aventais. Eu consigo fazer essa utilização, essa proteção. Porque essa proteção, a gente está protegendo, gente, da radiação espalhada. Muitas das vezes a gente pensa que é a radiação que é radiação direta saindo do meu tubo, mas é radiação espalhada, né? Meu feixe não é no meu feixe primário. Meu feixe primário vai atingir o paciente, entendeu? Os indivíduos que se posicionaram numa distância menor de 50 centímetros do meu feixe primário durante o procedimento de fluoroscopia é indicada uma proteção ocular. Isso ninguém vai utilizar. Como que o médico vai colocar aquele óculos de plumbífero? Infelizmente é algo que não coloca, é algo que está na nomenclatura, mas infelizmente não acontece. Como aquela questão que eu já disse para vocês, blindagem, distância e tempo, são fatores primordiais da proteção radiológica, né? Quanto mais distante você tiver da fonte, aquela distância de segurança de 2 metros, você estará mais protegido, né, à radiação. Então, aqui a gente colocou aqui uma imagem para vocês, meu paciente em decúbito, nós temos aqui meu tubo de raio-x emitindo essa radiação e meu intensificador. Então, esse é o feixe primário e a gente tem que ficar muito atento a essa questão da nossa distância. Mas, geralmente, no centro cirúrgico a gente fica mais distante mesmo, entendeu? Mas, infelizmente, os demais profissionais acabam tomando mais radiação. A quantidade de radiação, isso aqui é uma questão importante para vocês ficarem atentos. A quantidade de radiação recebida fora da zona de 2 metros do arco cirúrgico é menor de 10 milisievert no procedimento que a gente colocou aqui na imagem 3, dentro, perdão, do raio de 2 metros. Então, o raio de 2 metros é a forma que nós temos de proteger da radiação. Isso significa que eu não vou tomar radiação? Não. Isso significa que eu tomarei uma dose menor de radiação. Então, se ficar 2 metros de distância quando a gente vai na UTI com aparelho móvel, significa que eu estou com 2 metros de distância com avental plumbífero, significa que eu não vou tomar radiação. Vou tomar, mas uma dose menor. Ok? Quando possível, nós devemos utilizar o próprio equipamento que ele colocou, né? Que o técnico em raio-x, o tecnólogo, ele ser um dos profissionais que vai ficar mais distante, o anestesista mais próximo, do enfermeiro também, o médico assistente, cirurgião. Daí o cirurgião é o que toma mais radiação. E sempre ele acaba ficando mais desprotegido, porque fica até inviável. Imagina numa cirurgia ortopédica ele fazer a utilização do avental plumbífero ali. Então, não tem como ele se movimentar, vai atrapalhar, entendeu? Então, assim, é igual aquela questão. A gente trabalhar com avental plumbífero seria o correto? Tá, beleza, seria bom pra gente. Mas a gente vai sair de uma doença e entrar numa outra, entendeu? A gente vai sair de uma doença que pode ser causada pela radiação e entrar em uma doença nos meus ossos, né? Enfim, vamos lá. Aquela questão, quanto menor o meu tempo a exposição, menor a dose de radiação que entra na questão do tempo, né? Então a gente tem a distância, quanto mais distante da fonte, eu tomo menos radiação. Quanto mais tempo eu ficar próximo à fonte, mais radiação eu vou tomar. Então é onde que entra aquela questão do sinal que vai soar, né? E aqui no caso, o modo pulsado é um modo que a gente diminui essa dose de radiação.
É apenas um modo que a gente vai utilizar naquele momento ali no arco cirúrgico para diminuir. Quando uma das questões que eu falo, que a gente tem que tomar cuidado, é na hora que a gente for posicionar, a gente for colocar, enfiar a mão em frente ao feixe. É uma das questões que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem uma profissional, eu não vou falar o nome, claro, por ética, bastante conhecida, ela trabalhou com arco cirúrgico. Se não me falha a memória, arco cirúrgico é hemodinâmico, mas eu acho que é o arco cirúrgico mesmo. O que aconteceu? Ela foi fazer a limpeza do aparelho e sem querer, ela acionou o botão. Ela ficou limpando o aparelho e o que aconteceu? Durante 5 minutos, ela ficou em cima do aparelho, tomando aquela radiação ali no tubo, ali no do rosto dela. Isso veio causar uma doença, né, dos olhos dela, como eu falei para vocês na aula anteriormente, o cristalino, a região gonodal e a tireoide são nossas regiões mais sensíveis à radiação, e hoje o olho dela fica lacrimejando, certo? Ela me falou qual que é a doença, que eu me recordo. Ela fica lacrimejando devido a esse descuido, a esse problema que ocorreu, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com essa radiação espalhada, né, principalmente nas porções laterais, quando a gente for realizar aquela incidência, quando a gente for fazer aquela angulação do tubo na lateral, certo? A gente tem que tomar cuidado. A colimação, ela é uma questão que a gente já sabe, é que quanto a gente colimar mais fazer aquela colimação ali da minha radiação, eu vou tomar uma dose menor, assim como o meu paciente. Quando eu abrir mais, ele vai tomar uma dose maior. Essa questão a gente já falou. O alarme do tempo de exposição, né, dos 5 minutos de escopia, eu já falei também para vocês, né, em relação com essa questão, então tá tranquilo. Observe para vocês verem nessa imagem aqui. Aqui está o meu profissional, né, das técnicas radiológicas, vocês conseguem observar aqui. Vocês estão observando, gente? Que ele está com o colete do dental plumbífero? Sim. Tem alguém aí? Tá dando para ver. Sim. E vocês conseguem observar que os demais profissionais não estão. Então, infelizmente, isso é algo que acontece, certo? Muitas das vezes a gente está lá no hospital e aí você, como que eu digo? Você está escalado para o centro cirúrgico, o outro está escalado para ir para a UTI, o outro vai ficar no convencional. Então, muitas das vezes as pessoas elas não querem ir para o arco cirúrgico, porque toma radiação. Mas você vai tomar radiação, você, querendo ou não, você está protegido em comparação com os outros profissionais, entendeu? Isso vocês vão se deparar muito quando vocês entrarem no mercado de trabalho, devido a essa questão. Por exemplo, é uma coisa que eu me deparo muito na radiologia odontológica, é que às vezes os colegas, alguns profissionais falam, a radiação da radiologia odontológica é uma radiação menor e tal, não tem tanto problema. Então, eu vejo muito isso. Então, a gente vai ver, às vezes, que os outros profissionais das áreas, que não são áreas da radiologia, às vezes desconhecem algumas informações que nós temos. Daí entra a nossa questão de explicar sobre a radioproteção. O arco cirúrgico, né, compensado pela questão da manutenção do brilho, da exposição à manutenção do brilho, contraste. Essa questão aqui me lembra uma vez que eu estava numa confraternização, só dos profissionais da radiologia. E aí um profissional antigo mesmo, ele falou para mim assim uma vez, que não adianta, que quanto mais radiação eu utilizar no exame, a minha imagem será melhor. Então eu preciso utilizar mais radiação. Então aí fica essa questão para vocês pensarem, para vocês meditarem a respeito disso. É necessário mesmo? Onde que fica o meu princípio da otimização? Onde que fica o meu princípio do limite de dose? Que eu tenho que ter uma qualidade na imagem, mas eu tenho que pensar com essa proteção. Entendeu?
Aqui no caso também que eu chamo a atenção para vocês, os aventais protetores. A falta de informação dos aventais, dos protetores, a falta que eu já vi, lógico, a gente está no campo de estágio, a gente como estagiário, a gente não vai ser abelhudo e falar. Mas às vezes no local, um local precário, não tem suporte para colocar os aventais, e muitas das vezes a gente vê um colega pegando um avental de chumbo, dobrando ele, guardando, quase que abraçando ele, assim, amassando ele todo, quebrando ele todo. Não adianta nada. Então a gente precisa de ter um armazenamento correto desses aventais, tanto em qualquer área da radiologia, não só no centro cirúrgico. Sempre utiliza equipamentos de proteção individual, né, os EPIs que a gente já falou, o colete de chumbo, né, tem 0,5 milímetros, é uma questão de prova também, 0,5 milímetros. Utilizar os equipamentos de proteção coletiva também. Perdão. A distância sempre será aliada quando o assunto for proteção radiológica. A gente já falou muito disso em relação com essa questão. A gente tem muito cuidado na hora que a gente for posicionar uma questão muito importante que a gente, quando a gente for posicionar um paciente, às vezes a gente pensa naquela questão assim, eu vou ficar do lado do tubo, porque, quer ver? Onde que eu coloquei aqui? Deixa eu só ir para frente aqui. Eu vou ficar do lado do tubo, dessa questão que eu achei muito importante que eu quero falar para vocês. Vou ficar do lado do tubo porque eu não vou tomar radiação, porque a radiação está saindo do tubo. Então, se ela está saindo do tubo, ela não vai me atingir. Entendeu? Eu já escutei isso. O que que acontece? A radiação que pega a gente, eu falei para vocês que a gente irá tomar, é a radiação... Quem pode falar para mim? Secundária. Uhum. A radiação secundária, a radiação que vai se espalhar ali. Só que a gente tem um porém. A radiação primária sai ali do tubo, então ela vai fazer o quê? Ela vai bater no meu receptor de imagem e essa radiação, ela volta à radiação secundária. Então, a partir do momento que ela bate, que ela volta para quem? Para mim, que estou do lado do tubo. Então, o melhor para vocês se protegerem é ficar na frente do tubo do que ficar atrás do tubo, entendeu? Porque essa radiação, ela se propaga, uma das características da radiação X, que vocês já sabem, é que ela se propaga em linha reta. Então, quando ela bate no meu intensificador de imagem, ela volta para mim. Então, por isso que eles colocam aquele saiote ali, protegendo os profissionais. Tá certo? Mas mesmo assim, se vocês querem se posicionar, cheguei no centro cirúrgico, cheguei na hemodinâmica, eu quero me posicionar de uma forma para me proteger mais. Entendeu? Então, o que que eu faço? Onde que eu me posiciono? Onde que eu fico, professor? Então, tá aí essa questão da posição sua, no seu local de trabalho aí. Vamos voltar aqui também. Posicionar o receptor de imagem o mais próximo possível, que eu já falei para vocês, né? Posicionar o receptor de imagem o mais próximo possível do meu paciente e o meu tubo ficar mais distante possível. Isso aqui acontece tanto no arco em C, no arco cirúrgico, quanto acontece também na hemodinâmica, ok? Realizar a colimação do feixe de raio-x, o arco C, na região de interesse, na região que nós pretendemos, que nós queremos estudar, né? O posicionamento do paciente é muito importante para realizar e a gente assegurar que os braços dos pacientes estejam fora da área que eu quero utilizar, da área que eu quero estudar. Tá certo? Isso aqui acontece não só dentro da hemodinâmica, não só nessa questão, mas acontece também nos exames de cintilografias também. Né? Quando eu vou fazer, dependendo do meu posicionamento, dentro de 10 minutos, dependendo do meu posicionamento, eu vou fazer o quê? Eu vou, dependendo, perdão, da área que eu vou estudar, eu vou fazer esse posicionamento do meu paciente aí, com os braços para cima.
Aqui eu coloquei para vocês, né, as resoluções, as portarias. Eu vou disponibilizar esse material para vocês também amanhã, para vocês estudarem, pesquisar. E, por fim, nós certificarmos que o arco cirúrgico esteja funcionando corretamente, periodicamente, testado por um físico médico especialista em radiodiagnóstico. Beleza. Meus queridos, eu quero explicar para vocês esse mapa mental, mapa conceitual, né, que nós terminamos agora esse momento da nossa aula, né, que esse conteúdo que eu falei para vocês vão cair na prova, e eu vou passar esse trabalho para vocês, e eu quero explicar como que será realizado, o que eu vou cobrar de vocês. Vocês vão colocar aqui para vocês o tema da nossa aula de hoje, que é o arco cirúrgico, né? Vocês vão colocar o arco cirúrgico, quais que são os profissionais que irão trabalhar no meu arco cirúrgico, qual o tipo de radiação que eu vou utilizar, quais que são os pontos positivos, quais que são os pontos negativos, tá certo? Todas essas informações a respeito do meu arco cirúrgico vocês vão colocar aqui para nós. Quais que são os cuidados, a radioproteção que eu devo ter com o meu paciente. Eu quero que vocês coloquem para mim, nesse mapa conceitual, a instituição que vocês estudam, o nome, o período, bem organizadinho, bem bonitinho, tudo isso será avaliado, será pontuado. Então, eu preciso que vocês façam um mapa conceitual bem bacana, porque o mapa mental que a gente utiliza mapa conceitual, mapa mental, é uma das técnicas que a gente utiliza muito para estudar para concurso. Não só para concurso, para qualquer outra coisa, para a vida de vocês. Entendeu? A gente faz esse mapa, esse mapinha mental, é uma das técnicas de aprendizagem que a gente tem. Você pode colocar na sua geladeira, você pode colocar no banheiro, você pode colocar em vários locais, entendeu? Então, eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês, não só para a questão do nosso trabalho aqui. Uma pergunta aqui no chat. Não querem, sem problema, viu? Eu sei que estou observando que a sua internet está caindo mesmo, mas a nossa aula, Kevin, ela vai estar sendo gravada, né, hoje. E hoje mesmo eu já vou subir as duas aulas para o YouTube. E amanhã, com fé em Deus, eu vou lançar todos os sistemas, lançar as provas, as atividades, as aulas, tá certo? Vou deixar tudo bonitinho para vocês também, tá bom? Professor, Oi, Luana. o mapa mental é para ser realizado à mão, ou a gente pode fazer no No computador PowerPoint, mesmo. pode ser feito no PowerPoint, montando? Pode ser no PowerPoint, aí, ou você pode fazer no Word também, tá certo? Mas no PowerPoint, só se você fizer assim, por exemplo, você faz lá, print, põe no Word para mim e me envia por PDF. Eu quero que vocês me enviem por Aí PDF. é para enviar no seu e-mail. Não, aí vai ficar disponível lá no AVA, porque agora eu tenho acesso ao AVA, entendeu? Aí, como eu tenho acesso, eu Vai preciso ser enviar passado lá. para lá, porque até então eu não tinha. Então, agora essa semana eu já tenho e eu vou organizar todas as aulas minhas, todas essas questões lá para vocês também, certo? E tá tranquilo em relação com o trabalho, gente? Professor, que minha internet tá caindo. Não querem, sem problema. Pode ficar tranquilo em relação com a sua internet. Gente, vocês lá no grupo, vocês têm o meu número, vocês têm o meu contato, vocês podem entrar em contato comigo, pode me perguntar se surgir alguma dúvida. E às vezes eu não respondo de imediato, mas eu vou responder para vocês. E em relação com a prova é o arco cirúrgico e hemodinâmica, é a nossa aula de hoje. Essa aula de hoje, que eu ministrei sobre a hemodinâmica, eu já havia ministrado, já está gravada no YouTube, que é a aula da semana passada. Vocês podem assistir as duas também. Vocês podem voltar, entendeu? Repete a aula se tiver alguma dúvida, como eu disse para vocês, tanto em relação com o trabalho ou em relação com o conteúdo, entre em contato comigo. Não fique com essa dúvida, tá bom? Aproveite esse final de semana para estudar, para colocar as coisas em dia, já faz o trabalho de vocês. Esse trabalho, perdão, eu vou colocar, vou disponibilizar ele já lá no sistema para vocês.
Vocês têm até o dia 20, né? Até no domingo, eu acho que é da semana que vem, que dá... Dia 20, acho que é no domingo mesmo. E até às 23 horas e 59 minutos. Exato. Tá bom? Mas, por favor, não deixe isso para fazer isso. Não vão sacanear comigo, né? Deixar isso lá para o finalzinho do segundo tempo. Já tenta fazer já esse final de semana, nessa semana, já envia logo. É super tranquilo de vocês fazerem. Para eu já corrigir, já deixar, para eu já lançar, para ficar mais fácil para mim. Entendeu? Então me ajudem aí, eu ficarei agradecido, ok? Nossa aula está chegando ao fim, tá certo? Aqui tá as... Professor, você também vai disponibilizar o slide lá no Ava? Vou disponibilizar Vai? tudo. Uhum. Estará Tá bom. tudo disponibilizado para vocês, tá certo? Eu vou deixar o material, os slides. Eu acho que eu não consigo disponibilizar hoje, viu, Luana, né? Que me perguntou. Isso. Luana, acho que hoje eu não consigo, mas amanhã é certeza, tá certo? Que eu irei disponibilizar, que eu vou deixar bonitinho para vocês, tá bom? Qualquer coisa que vocês não conseguirem acessar ou não estiver aparecendo, por favor, entre em contato comigo para a gente agilizar isso, tá bom? Então, meus queridos, nossa aula está chegando ao fim. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos, Vinícius, Pedro, Keren, Luana, todos que estão aqui presentes na minha aula, que tenham assistido, que participou da minha aula presencial, que eu tive o prazer de conhecer, de a gente conviver, né, nesse pouco tempo aí, né, que nós vivemos juntos, né. Cheguei no finalzinho do segundo tempo para trabalhar com vocês, mas eu fico muito feliz de ter feito parte dessa história de vocês acadêmica e dentro da área da radiologia, tá certo? Hoje é a nossa última aula e eu deixo aqui meu grande abraço para vocês, sucesso nessa nova jornada de vocês. Sejam bem-vindos à área da radiologia. O que vocês precisarem de mim dentro da área da radiologia, dentro até mesmo lá do conselho, podem contar comigo. E, por favor, gente, não deixa para... Uma dica que eu sempre falo para os meninos nas formaturas também, nas aulas, eu sempre falo isso. Não deixa para você organizar sua credencial no último dia, no fim, no dia que você arrumou um emprego. Depois você entra em contato comigo desesperado para me providenciar uma credencial para já. E não é assim que funciona. Terminou o curso de vocês, pegou o certificado, já dá início à papelada, já organiza. Por mais que vocês não tenham conseguido um emprego, mas entre em contato com faça a sua credencial, né, a famosa carteirinha, e depois você suspende ela para você não ficar gastando, né? Porque tem que pagar a anuidade para você não ficar gastando. Aí, quando você arrumar um emprego, você já tem a credencial, então você é só entrar em contato com o conselho e é algo tudo muito mais rápido. Então, são problemas a menos para vocês, tá bom? Então, eu deixo só essa dica para vocês aí, tá certo? Então, meus queridos, um bom final de semana, bons estudos para vocês, boa prova para vocês, tá certo? Desde já vou deixar meu feliz ano novo para vocês, que Deus abençoe o ano de cada um de vocês, que seja repleto de bênçãos e de muita saúde, tá bom? Muito obrigado. Tchau, professor. Professor também, tudo de bom. Agradecemos, professor. Muito obrigado a vocês, viu? Tchau, fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau, gente.